No Rio de Janeiro, Sérgio Cabral é absolvido em uma ação por improbidade administrativa em relação à ausência de provas. Reportagem de Rodrigo Viga. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, foi absolvido mais uma vez em um processo que tramitava aqui na Justiça. Era acusado de receber propina. A acusação era de improbidade administrativa. Foi feita com base em uma delação premiada. Cabral, segundo a denúncia, teria recebido propina de uma empresa de fertilização de gado que pertencia ao ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jorge Pisciani. Pisciani morreu no ano de 2021. Foi uma delação premiada, encaminhada, firmada pelo Ministério Público do Estado. Segundo a juíza que absolveu Cabral, Maria Paula Gouveia Galhardo, a 4ª Vara de Fazenda Pública aqui do Rio de Janeiro, a ausência de provas contra o ex-governador. E o Ministério Público, ainda de acordo com a juíza, teve uma atuação tímida no caso. Na decisão, a magistrada afirmou ainda que a operação de superfaturamento na compra e venda de gado para repassar dinheiro a uma empreiteira que faria parte do esquema de propina e corrupção de Sérgio Cabral não contou com a participação do ex-governador. A defesa de Sérgio Cabral disse em nota que foi feita justiça. Abre aspas. Na sentença, a juíza da 4ª Vara aqui do Rio de Janeiro apontou, além da ausência de provas contra o ex-governador, a inércia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, disse, fecha aspas, no comunicado, a defesa de Sérgio Cabral Filho. Cabral ficou preso por 6 anos e deixou um presídio em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no fim do ano passado. Veio aqui para esse imóvel, para esse prédio de luxo, no bairro de Copacabana, na zona sul da capital. Desde então, tem de cumprir algumas medidas restritivas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. De lá para cá, Sérgio Cabral Filho começou a acessar as redes sociais e abriu uma conta onde fala bastante do seu dia a dia, do seu cotidiano e também das experiências no executivo e na cadeia. Se diz uma espécie de influenciador digital. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, Diogo Schelp e Sérgio Cabral, um dos símbolos da Lava Jato, da corrupção no Brasil, aos poucos vai se livrando dos processos, né? Exatamente, Tiago. Nesse caso, a decisão da juíza baseou-se em algo que se tornou tendência nos últimos tempos, que é a de considerar que simplesmente a delação, ou seja, a fala ou afirmação, a acusação feita por uma pessoa que fez um acordo de delação premiada não basta para condenar alguém, o que é perfeitamente plausível. É preciso ter, a partir dessas denúncias, uma busca por provas cabais, por provas realmente consistentes que permitam condenar alguém. Mas não faltam condenações a Sérgio Cabral. A gente tem aí, na soma de condenações, mais de 400 anos de prisão, se fosse possível cumprir algo desse tipo, e Cabral ficou só 6 anos preso. Só isso já dá uma medida da impunidade que acabou se confirmando nos casos da Lava Jato. Sérgio Cabral, capaz que foi condenado a mais de 300 anos impressionantes de prisão, acerta a juíza nesse caso especificamente de improbidade, absolvendo o ex-governador do Rio? Bom, em primeiro lugar, o comentário do Chão foi perfeito. Na Lava Jato havia uma prática de se colher delações, e muitas vezes colher delações irresponsáveis, ou quem estava preso só sairia se fizesse a delação, era quase que uma chantagem. Então, o que acontecia? A pessoa falava qualquer coisa. Um exemplo disso foi a delação do Palocci, que não tem base em nada, não conseguiu comprovar absolutamente nada. Isso, então, o que ocorre? É feita a delação, as prisões eram realizadas, havia uma grande espetacularização com imprensa, filmando, mostrando uma certa efetividade, mas o processo acabava caminhando de forma vazia, sem qualquer outra prova, como foi nesse caso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: o Cabral está respondendo solto, mas está sendo processado. Os processos criminais continuam. E é claro, essa pena de 400 anos, claro que é uma pena, teve muita forçação de barra em tudo isso, mas vai sobrar muita pena ainda e muita corrupção provada. Isso não há dúvida alguma. Então, o futuro do Sérgio Cabral é um futuro, a princípio, preocupante para ele.
porque o processo caminha para condenações. Não no patamar, posso garantir, dos 400 anos que foram meio que distribuídos, mais às vezes por uma certa vaidade do magistrado, que quer mostrar uma certa dureza. E dureza excessiva acaba sendo corrigida no tribunal. O que nós temos que chamar a atenção agora é o seguinte: o juiz Marcelo Bretas, que condenou o Sérgio Cabral e impôs todas essas penas, está afastado numa investigação do Conselho Nacional de Justiça, sigilosa, mas que divulga de maneira, até com certo eufemismo, desvio de conduta. Então há uma certa preocupação de que possa haver uma nulidade em razão de um impedimento, uma suspeição provocada por fatos graves, que nós não podemos aqui mencionar porque estão sob sigilo. Esse é um fato preocupante. Fora isso, lembramos que ele não está absolvido, ele está processado e vai ter que se defender das condenações de primeira instância.